Olá, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje vou falar sobre o que é avaliação neuropsicológica e qual a sua finalidade, qual o objetivo da avaliação neuropsicológica. Para que você tenha uma maior compreensão do que é avaliação neuropsicológica, vou começar explicando de forma bem resumida, de forma bem sucinta, o que é a neuropsicologia, quem é o neuropsicólogo ou o que é o neuropsicólogo e passo em seguida a explicar o que é avaliação neuropsicológica e qual o objetivo dessa avaliação. Para facilitar a sua compreensão, ouça com atenção esses três conceitos que estão sintetizados, estão simplificados para você entender o todo do que é avaliação em seguida. Sistema nervoso central. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que é todo esse conjunto das estruturas mais externas e internas, mais a medula espinhal, e que são responsáveis por... O sistema nervoso central é responsável por receber, processar e transmitir as informações para todo o restante do corpo. Segundo conceito para você guardar na mente: funções cognitivas. O que são as funções cognitivas? Dito de forma bem simplificada, são as funções relacionadas à atenção, memória, funções executivas, que envolvem as habilidades de raciocínio, de resolução de problemas, de pensamento lógico, de automonitoramento do comportamento para ver se a tarefa está sendo executada de forma correta ou não, se é preciso mudar a estratégia ou não, entrando aí o que chamamos de flexibilidade cognitiva, ou seja, mudar uma ideia, mudar o pensamento, mudar uma estratégia ao se observar que não está dando o resultado esperado. Então, tudo isso faz parte das funções cognitivas. Um terceiro aspecto que eu preciso que você guarde em sua mente nesse momento é o que é comportamento, que também dito de forma simples, o comportamento é como o indivíduo se relaciona com o seu ambiente, tanto interno, em termos de pensamentos e percepções internas do seu mundo interno, quanto em relação a como ele se relaciona com o mundo externo, como ele responde aos estímulos do mundo interno e aos estímulos do mundo externo. Tudo isso para explicar que a neuropsicologia é um campo do conhecimento que busca entender e estabelecer as relações existentes entre esses três aspectos: funcionamento do sistema nervoso central, funções cognitivas e o comportamento do indivíduo, tanto em condições normais quanto diante de algum problema neurológico. A neuropsicologia tem uma natureza interdisciplinar, o que quer dizer que ela faz interface, ela estabelece diálogos com outros campos de conhecimento, como a neurologia, a pediatria, a pedagogia, a fonoaudiologia, dentre tantos outros campos de conhecimento. E apoiando-se em fundamentos das neurociências, a neuropsicologia busca estabelecer relações entre os processos mentais e o funcionamento do sistema nervoso central. Dessa forma, a neuropsicologia estuda o funcionamento do sistema nervoso central, as estruturas e mecanismos cerebrais envolvidos nas funções cognitivas e as relações existentes entre essas habilidades e o comportamento. Por exemplo, o indivíduo apresenta um comprometimento no funcionamento das estruturas e mecanismos cerebrais relacionados à capacidade de focar no que precisa e em manter a concentração. E isso ocorre devido ao funcionamento prejudicado em determinadas regiões localizadas no lobo frontal, que é essa região aqui do córtex pré-frontal. E é o que acontece no TDAH. Existe um prejuízo no funcionamento do córtex pré-frontal. No TDAH, então,
há um comprometimento no funcionamento do lobo frontal, o qual é responsável, por exemplo, pela capacidade de organização, de planejamento, de controle dos impulsos, do autocontrole da atenção, dentre outras funções extremamente importantes. Dentro do contexto clínico, a neuropsicologia tem dentre seus principais objetivos. Primeiro objetivo da neuropsicologia na clínica: investigar as alterações ou dificuldades no funcionamento cognitivo e o resultado dessas dificuldades no comportamento, no funcionamento do indivíduo no dia a dia, ou seja, no que essas dificuldades estão afetando a sua vida. Sendo que essas alterações ou dificuldades podem ser decorrentes do funcionamento prejudicado do sistema nervoso central, como acontece, por exemplo, no TDAH e na dislexia, ou podem ser resultantes de danos causados ao sistema nervoso central, como pode acontecer, e isso pode acontecer num caso de traumatismo crânioencefálico ou num caso de acidente vascular cerebral, que seria o AVC. Um segundo objetivo da neuropsicologia clínica é monitorar a evolução de doenças neurológicas, como, por exemplo, o Alzheimer. O terceiro objetivo é que, a partir da avaliação neuropsicológica, é possível planejar e acompanhar programas de reabilitação relacionados às alterações em funções cognitivas, no comportamento e dificuldades na vida diária. Em termos profissionais, a neuropsicologia é uma especialidade da psicologia, assim como a neuropediatria é uma especialidade da medicina, por exemplo. E o que é a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica é um tipo de avaliação que busca investigar como está o funcionamento das funções cognitivas, quais possíveis comprometimentos a pessoa pode estar apresentando, qual o grau e intensidade desse comprometimento, quais os possíveis desdobramentos na vida do indivíduo, na vida da pessoa, associando tudo isso a possíveis causas desses problemas apresentados. E como a avaliação neuropsicológica é feita? Vamos pegar o exemplo da avaliação neuropsicológica na infância. A avaliação neuropsicológica na infância começa pela coleta de informações sobre o desenvolvimento da criança, desde aspectos relacionados à gestação, a como foi o parto, se houve algum tipo de intercorrência ou não na hora do nascimento, e como foi o desenvolvimento global da criança até a data da avaliação. Após a coleta desses dados, que é realizada na primeira sessão com os pais, na sequência começa a ser aplicada a bateria de testes neuropsicológicos, começando por avaliar o potencial de aprendizagem, o chamado QI. As habilidades cognitivas relacionadas à atenção, lembrando que temos vários tipos de atenção, como a atenção seletiva, que é a capacidade de focar no que é importante focar naquele momento, não dando atenção para as coisas menos importantes que porventura estejam ocorrendo, acontecendo ao lado. Temos também a atenção concentrada, que é a capacidade de focar no que é importante naquele momento, o tempo suficiente para se terminar uma tarefa, como, por exemplo, focar na lição de casa até terminá-la, focar na leitura do capítulo de um livro, focar na tarefa de copiar a lição da lousa até terminar, sem se distrair com o que está acontecendo à volta. São avaliadas também as habilidades relacionadas aos vários tipos de memória, como memória de trabalho, memória semântica, memória de curto e de longo prazo. As habilidades relacionadas às funções executivas, as quais estão relacionadas às habilidades de organização, de planejamento, de raciocínio e resolução de problemas, dentre outras habilidades que eu citei no início. A avaliação neuropsicológica irá avaliar o funcionamento dessas
e de outras habilidades cognitivas, observando o grau de dificuldade apresentado e relacionar com os impactos que isso pode causar ou que já esteja causando no dia a dia, seja na escola, seja nas atividades do dia a dia. Vai investigar também aspectos relacionados ao comportamento, como, por exemplo, se há presença de ansiedade, irritabilidade, dificuldade em lidar com frustrações. E a partir da análise de todo o histórico de vida da criança, desde aspectos relacionados com o período de gestação, parto, seu desenvolvimento global, até o momento da avaliação e investigação dos fatores hereditários e ambientais, desenvolver um raciocínio clínico visando chegar ao entendimento da causa das dificuldades apresentadas pela criança. A avaliação neuropsicológica é, dessa forma, um trabalho complexo de investigação em relação às possíveis causas das dificuldades apresentadas pela criança. São aplicados testes neuropsicológicos normatizados e padronizados para a população brasileira para avaliação das funções cognitivas e de desempenho escolar. São aplicadas escalas para avaliação do comportamento, são analisados relatórios escolares, além de tarefas, atividades lúdicas e observações clínicas realizadas durante todo o processo de avaliação. Finalizada essa etapa, completa-se o trabalho de correção e interpretação dos testes e do desenvolvimento do raciocínio clínico, juntando todas as informações coletadas e, por fim, é elaborado o laudo, no qual são apresentados os resultados da avaliação. Com base nos resultados da avaliação neuropsicológica, é feito então um direcionamento sobre que tipos de intervenções e de acompanhamento serão necessários, e a avaliação fornecerá aos profissionais que farão esses acompanhamentos as informações necessárias para o planejamento dessas intervenções. Vale ressaltar que a avaliação neuropsicológica, além de mostrar quais funções cognitivas estão apresentando prejuízos em seu funcionamento, qual o grau de comprometimento e no que pode afetar a vida da criança, mostra também quais são seus pontos fortes em termos de habilidades cognitivas, que é um fator muito importante também. E todas essas informações são relevantes para o planejamento das intervenções. Quantas informações em um mesmo vídeo, não é mesmo? Vimos o que é a neuropsicologia, quem é o que é o neuropsicólogo, o que é a avaliação neuropsicológica e qual a sua finalidade. Por hoje, então, ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações sempre que novos vídeos forem postados. Tchau e até o nosso próximo vídeo.